Se eu fiz faculdade, eu tenho que trabalhar na área. Isso é um preconceito. E quando vê, você tá com 45 anos, num emprego que você não gosta, infeliz e inflexível para fazer qualquer tipo de mudança. Se você não tá gostando do seu emprego ou do que você tá estudando, pelo menos você tem que estar ciente disso. E a partir disso, você pode traçar outros planos. Não tem problema nenhum. Você tem 30, 40, 50, não interessa, bicho. E aí, se a pessoa se fixar numa parada que não tem que ser isso pro resto da vida e não ter o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, Perfeito. a pessoa tá fadada a sofrer em alguma instância da vida. E cara, o que eu atendo de gente assim, vocês não têm noção. Cara, eu vi um experimento, cara. Cara, os caras fizeram tipo uma sociedade gigante de ratos provido de tudo que eles precisavam pra sobreviver. Então, no caso, tipo, eles tinham alimento, eles tinham espaço, eles tinham tudo e começou, sei lá, com tantos roedores, eles foram se multiplicando, né? Se multiplicam loucamente. Dobrava a cada não sei quantos dias. Até que chegou num ponto que não tava no ponto de saturação do viveiro lá, que seria pra 3 mil ratos, mas chegou um ponto que a população parou de subir, mesmo eles tendo alimento o tempo todo e tudo que eles precisavam, eles ficavam só procriando, porque alguns indivíduos dentro daquela sociedade de ratos começou a não ter mais função, assim, tipo, eles se sentiam deslocados dos grupos, sabe? Daí eles começavam a atacar os outros, tá ligado? Ficar tipo como se fossem uns mendigos na cidade. Tipo, tinha grupo... Quantos ratos ele falou? 3 mil? O limite do espaço era 3 mil ratos, só que ele chegou a 2.200 e eles começaram a se matar, rolava canibalismo, de tão estressado que estavam alguns por não se sentir incluso. Isso acontece mesmo, só não sei se teria por não se sentir incluso. Não tem, como é que a gente vai saber se o rato não tá se sentindo incluso? Agora, essa situação, fazendo uma translação bem grosseira, daria pra falar de propósito, né? Quando a pessoa vive... Isso que eu pensei, exato. Tipo assim, qual que é o meu... O que eu quero, né? O que eu vou fazer da minha vida? Qual que é o meu objetivo? Porque nessa sociedade com cidades tão grandes, cara, eu sinto que, tipo assim, se tu não encontra o teu propósito no mundo, cara, ou tu vira um mendigo, inútil, né? Ou tu vira um revoltado. Eu atendo muitas pessoas que a gente inevitavelmente inclina a discussão clínica pra esse lado. Tipo, a gente resolve muitas coisas do paciente, sono, rotina, blá, 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 blá. Alguns medos exagerados, algumas catastrofizações, que são erros de pensamento que o paciente tem sobre o mundo. E aí, inevitavelmente, chega num ponto que eu falo pro paciente, a priori, você concorda que a gente fez evoluções e tal, vamos ter alta, o que você prefere, se tem mais alguma questão que você queira trabalhar. E aí muitos deles vêm para esse lado, depois que está resolvido os pontos gritantes da vida, muitos pacientes vêm para esse lado de, mas eu não sei exatamente se esse é meu trabalho, não sei se eu quero fazer isso e tal, e tal, e tal. Então, essa questão de propósito é uma coisa importante das pessoas pensar. Não precisa necessariamente responder agora, não tenho nenhum propósito, não pensei em nada, vou ficar mal. Não, mas tenha no radar, sabe? Tipo... Quando fala propósito, às vezes as pessoas entendem que é tipo deixar uma marca no mundo, né? Não necessariamente. Ser um bom filho, ser um bom pai, é um propósito. Eu fico admirado com pessoa que, assim, cara, tem um propósito absurdo, assim, tipo, sei lá, tem gente... Cara, o meu propósito é salvar os animais, mano. Eu vou criar um lar e adoção e a vida da pessoa é aquilo. Eu fico admirado com isso, assim. Tem gente que se encontra tanto, sabe, assim, tipo... eu me sinto perdido, assim. Fiz engenharia civil, a gente é formado em civil. Mas não é o bagulho que eu tenho um tesão, assim, cara, construir um prédio, meu Deus, tô realizado, fiz um prédio, uma família vai morar no prédio. Eu não tenho esse tesão. Mas aí sabe o que você pode fazer, cara? Você pode construir o prédio, ganhar dinheiro por isso e aí sim ter um outro propósito. Exato. É ganhar um recurso para exercer o seu propósito. Então, mas aí tu tá, tipo, se prostituindo pra poder fazer o que tu gosta, né? Tipo, cara, assim, desde que você tá fazendo o que você gosta, qual o problema? Então, mas tipo assim, vamos supor, eu gosto muito de tocar, eu toco piano e toco violino. Eu curto muito, tá ligado? Tipo, talvez se minha vida fosse um pouco diferente, eu seria músico. Mas aí eu tenho que, vamos supor, eu fiz engenharia civil, eu tenho que trabalhar, construir um prédio pra poder ter tempo livre pra quando eu ficar velho poder só fazer o que eu amo. É estranho, não é? Cara, assim, também vamos ser sinceros, a vida é bagunçada, né, cara? Sei lá, eu no meio do meu caminho... eu tive uma mudança drástica na minha trajetória, de certa forma, porque eu tive um filho cedo. Muda completamente, as coisas acontecem. Seu objetivo muda. E assim, tem muita coisa que você só descobre no caminho. Mas acho que é sempre bom a pessoa, sobretudo, estar consciente do que está acontecendo. Uma coisa que eu vejo as pessoas não fazendo. Elas vão vivendo, elas não prestam atenção no que está acontecendo. Tipo, dentro da própria cabeça, né? Exato. Se parar e pensar, cara, para.
Para e pensa, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E como eu estou me sentindo? Você tá gostando? Não tá gostando? Quer continuar? Não quer continuar? A pessoa vai fazendo, sei lá, entra na faculdade. Por que você entrar na faculdade? Alguém mandou. A gente fica a trajetória inteira, né? É verdade. Entra na escola porque alguém mandou. Faculdade, alguém falou que se você não entrar, você vai ser um fudido. E não é, velho. Tem muita gente que não faz faculdade super bem sucedida, feliz, sabe os seus... alcança cargos maravilhosos, dinheiro, felicidade, alegria, família, amigos. E aí só que vendem isso, né? Você tem que fazer escola, aí você faz. Faculdade, aí você faz. Aí você termina a faculdade, tem que arrumar um emprego na área, porque você já fez faculdade, né? Você não quer desperdiçar. Esse é o cálculo. Cara, eu falo isso para os meus alunos de iniciação científica e pós-graduação. Eu falo, cara, para e pensa, bicho. O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo? Tô fazendo mestrado. Pra quê? Cara, às vezes a pessoa para na primeira pergunta. Não sei. Bicho, é bom vocês devem ter um bom motivo pra estar indo fazendo esse podcast. Claro. Mas às vezes as pessoas vão fazendo, né? E não se dão conta do que estão fazendo. E isso é fundamental pra você se conhecer, né, cara? Então, mas o que o ser humano precisa de verdade? Tipo... Cara, a realidade é que ainda vão surgir profissões que nem existem. E aí se a pessoa se fixar numa parada que não, tem que ser isso pro resto da vida e não ter o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, perfeito, a pessoa tá fadada a sofrer em alguma instância da vida. Se você não for flexível cognitivamente, tipo você, por exemplo, se você falar assim, não vou fazer um podcast porque eu me formei em engenharia. Isso. Você não estaria aqui, velho, curtindo o rolê. Talvez eu estaria muito mais infeliz. Sacou? Tem que ter essa certa flexibilidade e principalmente, cara, e isso é uma coisa que as pessoas não fazem. O Andrei tá super certo num ponto, que é, as pessoas não se percebem. Esse é o primeiro item. E de fato, até certa idade você não tem tanto essa capacidade por conta de umas limitações de desenvolvimento de cérebro mesmo. Isso mesmo. Você não consegue ter uma coisa que a gente chama de teoria da mente ou metacognição, que é você pensar sobre você até o final da adolescência. Isso é meio limitado em você. Uns 20. Uns 20 e pouquinhos, isso é algumas pessoas menos, outras mais. Depois que você começa, que vem um processo de amadurecimento, por conta das experiências e dos erros, aí você começa a ponderar mais a vida. Esse é um ponto. O segundo ponto é que muitas pessoas, elas não se atualizam à luz de novas informações. Então a pessoa tem preconceitos estabelecidos sobre a vida. Muitos preconceitos estabelecidos sobre a vida. Se eu fiz faculdade, eu tenho que trabalhar na área. Isso é um preconceito. Você tem um preconceito. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, filho, eu tenho que morar junto, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que. Não vou ser feliz. Aí quando você se percebe que essa não é a tua praia, você não se atualiza, não atualiza o software, fica teimando naquilo. Teimando. E cara, esse processo de teimosia é um processo de aprendizagem. Você vai ensinando para o seu cérebro que tem que ser aquilo, porque tem que ser aquilo. E obviamente daqui 20 anos, primeiro, porque você vai ser super teimoso, por conta de ter uma circuitaria cerebral super rígida, de tanto você ter ensinado aquilo para você. E segundo, você vai começar a botar aquilo que o Andrei falou na balança. Pô, mas tanto tempo já fazendo isso, eu não vou sair agora, eu não vou me aventurar. E quando vê, você tá com 45 anos, num emprego que você não gosta, infeliz e inflexível para fazer qualquer tipo de mudança. E cara, o que eu atendo de gente assim, vocês não têm noção. Tem noção, cara. É foda, né? Tem noção. Porque o cara não tem mais muito tempo para mudar. Eu não diria o tempo, cara. O dono dos frangos fritos KFC lá ficou milionário aos 60 anos, 65. Então eu não diria a questão tempo. Hoje a expectativa de vida, se você se cuida minimamente, você vive até 80, se não der nenhum problema no percurso de alguma doença que não tenha como você evitar. Então eu diria mais que é inflexibilidade mesmo. A pessoa, cara, entra num ciclo de teimosia absurda. Aliás, tá aí um bom exemplo, né? Pandemia que pegou todo mundo, mudou a vida de todo mundo. De todo mundo, cara. Todo mundo teve que ficar em casa. Isso é bom ou ruim pra alguns. Teve gente que começou a ganhar mais. E aqueles mais flexíveis sofreram menos. Você sempre tem que ter alguma flexibilidade. Sofreram porque menos. as coisas vão acontecer. Talvez não teria nem podcast, talvez, se não fosse pandemia. Isso é o que a gente chama de resiliência. Resiliência é um termo emprestado da física que diz que quando uma substância é submetida a um grau de deformação, ela volta ao seu estado original o mais rápido possível. Existe resiliência psicológica também. A pandemia é um grau de deformação nas pessoas. A sua vida estava indo assim, a pandemia deu uma força deformadora. Teve pessoas que sucumbiram e tiveram pessoas que continuaram. E algumas subiram. E a resiliência, ela pode ser treinada ou ela é inerte? Pode ser treinada. Tem vários fatores que deixam mais resiliente. Depende do pra quê, né? Resiliente, sua capacidade de superar dificuldades, digamos assim. E tem, por exemplo, um fator fundamental para você, por exemplo, ter resiliência do ponto de vista de ansiedade, é atividade física.
Prática de atividade física. E um outro ponto fundamental para a resiliência é você ter, como a gente falou, autoconhecimento. Você se conhecer, né? As paradas acontecem, você já conhece seus objetivos, tá bom, esse objetivo eu não consegui alcançar agora, talvez aquele outro, talvez eu possa alcançar esse meu objetivo de uma outra forma. E a galera vai ampassando a vida, né? Vai vivendo, sabe para onde tá indo, nem de onde tá vindo. E tudo bem, cara. Ele tava comentando é muito comum a pessoa se olhar e ver que não tá onde ela queria. Né? Fala, pô, tô num trabalho que eu não gosto, tô estudando uma parada que eu não gosto. Bicho, tudo bem, cara. Isso faz parte da vida, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso, o Wesley já passou por isso. Vocês, pelo que vocês me falaram, já passaram por isso. O importante é você estar consciente disso. Pô, eu tô num trabalho que não é bem o que eu quero, pelo menos você tá ciente, fala, cara, não é isso que eu quero. E a partir disso, você pode traçar outros planos. Não tem problema nenhum. Você tem 30, 40, 50, não interessa, bicho. Não tem regra. Não demorou muito pra me ligar que não tinha muita regra a vida. A galera fala como se tivessem regras, né? Nossa, tem que fazer isso. Mas isso é uma questão de se expor, né? Você foi percebendo que se não fosse pra aquela direção, tá tudo bem. Com o tempo. Mas você tem que estar atento ao que tá rolando, né? E a galera, cara, eu vejo a galera não tem a menor ideia dela mesma, bicho. Aí é muito difícil. Pelo menos, se você não tá gostando do seu emprego ou do que você tá estudando, pelo menos você tem que estar ciente disso. Pô, eu tô cursando engenharia, mas o que a gente quer de verdade? Tipo assim, ó, se tu pegar humanos e botar numa ilha, o que é a meta de felicidade deles? Tipo, eles precisam fazer alguma coisa? Eu acho que de um modo geral, estabilidade, né? Estabilidade, segurança, de uma maneira geral. É o que o corpo procura isso. O resto é construção social. Mas aí é onde é que entra a ideia do propósito de vida? Se você está estável na sua vida, em algum momento você pode entrar num estado relativamente entediante. Por estar naquilo ali, você vai querer alguma coisa a mais. Os ricos que estão... Você tem um propósito, inclusive um propósito meio que inatingível, tipo o bem-estar... Salvar os animais. Salvar todos os animais, que é uma coisa que não tem como garantir. Que inclusive muitos deles arrumam isso, né? É. Eu acho que também tem a questão as pessoas precisam de desafios, precisam de um objetivo para chegar lá, né? Se você tiver tudo de mão beijada, a vida é igual botar um ratinho numa gaiola que tem tudo, sem nenhum estímulo. Mas eu me sinto tipo assim, ó, um cachorro que tu põe uma isca pra correr atrás. Porque vamos supor, a gente aqui, sei lá, classe média, alta, assim, se eu vendesse tudo que eu tenho hoje, fosse morar numa cabana, cara, eu acho que eu teria comida pra viver o resto da vida e pra ficar de boa e pra não sei o quê. Mas não, a gente quer um negócio, tá ligado? A gente tem que botar a gente tem que tacar a bolinha pra gente mesmo ir buscar. A gente precisa disso, né? Isso é louco, não é? Mas isso faz parte da nossa natureza. E me lembrou de um exemplo, cara. Talvez vocês devem conhecer algum exemplo assim. Uma pessoa que tá super perdida. Tipo assim, só faz merda. Perdido, assim, tá meio zoado. E tudo muda quando a pessoa tem um filho. A pessoa se encontra, velho. Se encontra. Um exemplo é meu irmão. Cara, ele antes de ter filho, depois de ter filho, e assim, faz sentido, porque você ter filho, quem tem filho sabe como é que é. Cara, não vai faltar o que fazer. Sim. Você vai ter bastante trabalho e é uma coisa que você tem muita motivação se você for presente, um pai e mãe presente. É uma parada que te motiva pra cacete. Talvez uma das coisas que mais motive um ser humano é a interação materno-paterna. É claro que existem contextos, né? Tem gente que não queria ter, daí tem e vai sentir que perdeu muita coisa porque tem, agora não pode mais sair, viajar, sei lá. Mas às vezes as pessoas, realmente essa falta de propósito, de objetivo faz mal e às vezes a pessoa se encontra com o projeto de criar um outro indivíduo, um filho. Que é realmente uma coisa muito rica, muito estimulante. É um propósito. Que vem do nada também, é um puta propósito. Eu posso falar por mim, assim. Eu já era uma pessoa muito motivada. Na graduação, assim, já sabia que eu queria neuro e tal. Cara, meu filho foi um turbo pra isso. Porque agora, além daquilo tudo que eu queria alcançar as paradas por ele. Pra proteger e pra protegê-lo. Né? Então, assim, é uma bomba motivadora, dependendo do contexto que você se insere. Ele tá aí um bom exemplo de um propósito. Propósito que muitas pessoas tem de vida. A pessoa às vezes não achou, não encontrou, e tem um filho, cara, muda a vida da pessoa. Fala, cara, é isso aqui, eu quero que essa criança seja muito feliz. Eu conheço alguns exemplos. E esses caras, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, um cara que é muito militante pró-clima, contra aquecimento global e tal. O cara alcançou tudo na vida. E o cara encontrou uma parada, talvez, pra ele colocar a energia dele. Tipo assim, não, vou... Precisa, né? Todos os caras ficam mega milionários, assim, faz um instituto, um negócio. Cara, porque ter algo a mais, você tem que ter, meu. Como é que você vai ficar? Isso é louco, não é? Eu acho isso louco.
Mas você falou do jogar bolinha, a gente tem que ficar jogando a bolinha. Eu acho que é isso mesmo, cara, só que você tem que cuidar qual a bolinha que você tá jogando. E até quão longe você está jogando a bolinha. Aonde você joga a bolinha, qual bolinha é. E quão longe você joga a bolinha. Também não vai jogar várias bolinhas que não só consegue pegar uma e fica frustrado por não pegar as outras. Pegando esse gancho, Ezen, puxar aqui, já que a gente tá nessa viagem da hora aqui, porque assim, existe também, a pessoa pode encontrar felicidade nos pequenos desafios da vida, né? Do dia a dia. A Ana Lamb, que inclusive comenta isso, ela lembra que é uma professora lá de Stanford, e ela fala muito de dopamina, esse negócio de você buscar, motivação para buscar. E ela comenta isso, né? Que as pessoas perderam muito isso, que é você focar nos pequenos objetivos do dia a dia. E viver um pouquinho o dia a dia, um pouquinho do dia a dia. Joga só a bolinha só. Exato, é como você jogar essa bolinha aqui pertinho. Pega a bolinha, joga de novo, pega a bolinha. Então, são as tarefas do dia a dia. No caso, por exemplo, quem tem filho, levar o filho para casa. Exatamente. Uma vida simples, digamos assim, né? Você tem estímulos, você tem objetivos, mas você fica... A gente tem que tomar cuidado pra gente não ficar perdido num futuro muito distante. E você se perde do presente, né?